Matriz de rotação? O que é isso? Você quer saber o que é Matrix? Calma aí, essa piadinha não funciona no Brasil. Porque quando eles foram traduzir o nome original do filme, que era Matrix, eles criaram a palavra nova Matrix. Matrix? Ao invés de usar o termo traduzido para português, que seria matriz. Matriz? Matriz? Matriz é uma ferramenta matemática que tem inúmeras aplicações. Apenas para citar algumas delas, temos a computação gráfica, a robótica, automação industrial, e diversos ramos da engenharia. Para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, a aplicação das matrizes é muito nobre. Acertar questões de matemática que caem nas suas provas e nos seus concursos. A matriz de rotação utiliza a operação de multiplicação de matrizes para pegar um ponto do plano, ou então um conjunto de pontos, e aplicar uma rotação. Essa questão aqui, por exemplo, que caiu numa prova da EPICAR, ela pedia para você pegar um triângulo ABC e aplicar uma rotação de 45 graus no sentido horário. E ele perguntava onde que o ponto C ia parar depois dessa rotação. Como é uma prova de nível de ensino fundamental, e no ensino fundamental normalmente não se aprende matrizes. Então você tinha que resolver isso utilizando geometria plana. Agora, o que tem a ver o plano cartesiano com matrizes? Por exemplo, vamos tomar um ponto aqui, vamos chamar esse ponto de P. Esse ponto P, ele tem coordenadas 2 e 1. Veja bem, isso aqui é o quê? É um par ordenado. É um ponto do plano que a gente está representando por um par ordenado. Agora, você não precisaria necessariamente representar os pontos por pares ordenados. Você pode representar por um formato equivalente, que é a matriz. Olha só. Você pode criar uma matriz 2 por 1. Com duas linhas e uma coluna, com esses elementos aqui, 2 e 1. Então, olha só, aqui nós temos duas formas de representar um ponto no plano cartesiano. Ou a gente representa no formato de par ordenado, ou a gente pode também representar no formato de matriz. Para que representar isso aqui no formato de matriz? É porque se você passar a considerar isso aqui como sendo uma matriz, você pode utilizar as operações com matrizes. Vamos ver o que acontece quando a gente multiplica essa matriz por essa matriz aqui, ó. Vamos chamar de matriz M. Uma matriz quadrada com esses valores. 1, 3, 2 e 5. 1, 3, 2 e 5. Tá, então temos aqui um ponto P, que nós estamos representando na forma de matriz. Temos aqui uma matriz M com esses 4 valores. Podiam ser 4 valores quaisquer. E vamos ver o que acontece agora quando a gente multiplica essa matriz por essa matriz. Vamos calcular, então, quanto é que seria M vezes P, encarando o P agora como uma matriz, tá? Então, M vezes P é a multiplicação de matrizes. Isso vai ficar assim, ó. 1, 3, 2, 5, você vai multiplicar pela matriz P, que é 2, 1. Você pode fazer essa multiplicação de matrizes? Qual é a condição que duas matrizes têm que ter para você poder multiplicar? Elas têm que ter uma compatibilidade aqui de linhas e colunas, né? Você, para poder multiplicar as matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então você pode multiplicar se essa condição for satisfeita. Quanto é que vai dar esse produto? Ó, você multiplica essa linha por essa coluna. Ó, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, que vai dar 2 mais 3, que vai dar 5.
Então, fazendo essa primeira multiplicação aqui vai dar 5. E agora você vai multiplicar essa outra linha por essa coluna. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 mais 5 vezes 1. Vai ficar 4 mais 5, que é 9. Então, o resultado desse produto de matrizes deu 5, 9. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ponto 2, 1... Quando você multiplicou por essa matriz M, você conseguiu um outro ponto, que é o ponto 5, 9. O 5, 9 está aqui, ó. 5, 9. Pronto. Esse é o ponto de coordenadas 5, 9. Vamos chamar de pelinha, né? O pelinha foi, então, 5, 9. Quer dizer, esse pelinha foi obtido pela multiplicação da matriz M pela matriz P, e aí conseguimos o ponto pelinha, que é representado por essa outra matriz aqui. Tá, o que tem a ver então agora esse ponto com esse? É isso que uma matriz faz? Ela pega um ponto e transforma em outro ponto? Só que é bom você entender o que isso aqui faz com outros elementos, o que faz com a figura, o que faz com a reta, com o segmento. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui 4 pontos. Esses pontos aqui, ó. Esses pontos que formam aqui um quadrado. São os vértices desse quadrado que eu fiz aqui. Então nós temos aqui o ponto A, que tem coordenadas 0, 0. Então já vamos escrever ele na forma de matriz. Esse outro ponto B, que tem coordenadas 1, 0, vamos escrever também na forma de matriz. Esse outro ponto aqui vamos chamar de C, as coordenadas são 1, 1, 1, 1, então tá na forma de matriz. E o ponto D, que é esse ponto aqui, que tem coordenadas 0, 1, 0, 1. Então estão aqui esses 4 pontos, A, B, C, D, que tem essas coordenadas aqui, mas eu já escrevi na forma de matriz. E agora vamos multiplicar essa matriz M por cada um desses 4 pontos e vamos ver o que vai acontecer. Multiplicando a matriz M por esses 4 pontos, nós vamos encontrar pontos A', B', C' e D'. Vamos calcular isso. Como é que eu acho a linha? Eu vou pegar a matriz M, vamos multiplicar pela matriz A, que é 0, 0, e com isso vamos encontrar a matriz A'. Vamos fazer a mesma coisa para os outros pontos. E aí vamos encontrar aqui os pontos A', B', C' e D'. E vamos colocar eles aqui. Quanto é que vai dar aqui esse ponto A'? Vai dar 0, né? Porque isso aqui está sendo multiplicado por 0. Ó. Vai ficar 1 vezes 0 mais 3 vezes 0. Aqui fica 0. E esse aqui vai ficar 2 vezes 0 mais 5 vezes 0, que é 0. Então, o ponto A' é 0, 0. 0, 0. O ponto B', você vai multiplicar essa linha por essa coluna, vai ficar 1 mais 0. Vai ficar 1. E aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 5 vezes 0, que vai dar 2. Então, o B' deu 1, 2. 1, 2. Claro que é o par ordenado 1, 2, só que eu estou colocando aqui na forma de matriz. Aqui, o C' vai ser isso vezes isso, vai ficar 1 vezes 1 mais 3 vezes 1, que vai dar 1 mais 3, que é 4. E aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 5 vezes 1, que vai dar 2 mais 5, que é 7. Finalmente, esse aqui vai ficar 1 vezes 0 mais 3 vezes 1, que é 3. E 2 vezes 0 mais 5 vezes 1, que é 5. Então, encontramos as coordenadas dos pontos C' e D', que eu estou escrevendo aqui na forma de matriz. 4, 7. 4, 7. E aqui é 3, 0. 3, 0. Então, nós temos aqui as matrizes correspondentes aos pontos A', B', C' e D'. Vamos colocar esses 4 pontos aqui no gráfico. O A' é o ponto 0, 0. Vai ficar aqui mesmo, a linha. É a origem, né? Tá aqui.
O B' é o ponto 1, 2. 1, 2. Esse é o ponto B'. O C' é o ponto 4, 7. 4, 7 eu vou colocar aqui. 4, 7. 4, 7. Esse então é o ponto C'. E o ponto D' é o ponto 3, 0. 3, 0. Eu coloquei errado o D' aqui, hein? Era 3, 5 que a gente achou. 3, 5, tá? 3, 5. Tá? É 3, 5 correto. Então 3, 5 vai ficar aqui, ó. 3, 5. Então a gente tinha aqui um quadrado ABCD e agora a gente tem uma figura A', B', C', D'. Esse aqui é o D'. Que coisa estranha, hein? Isso aqui é o quê? É um paralelogramo, só que ele está todo exprimido. O que é isso aqui, hein? Isso aqui é um paralelogramo todo exprimido, né? Então, a gente tinha aqui, originalmente, um quadrado ABCD e o seu interior, né? Quando nós aplicamos essa matriz aos vértices e também aos lados e também a todo o interior desse quadrado, nós conseguimos esse quadrilátero, que é um paralelogramo, A', B', C', D'. Isso tudo aqui, ó. Então parece que quando a gente multiplica uma matriz pelos pontos de um quadrado, nós conseguimos esse quadrado distorcido, transformado, ele se transforma num paralelogramo. Vamos fazer novamente essa mesma coisa de aplicar a matriz sobre pontos desse quadrado? Mas dessa vez eu vou fazer o seguinte. Olha aqui que eu estou criando aqui a nossa matriz 2 por 2. É a matriz que tem os elementos 1, 3, 5 e 2. Tá errado, né? A matriz que eu usei era 1, 3, 2, 5. Olha só, através desses 4 controles aqui, nós podemos ajustar os valores dos elementos dessa matriz. Pronto, então agora está certo. 1, 3, 2, 5. Esses aqui são os pontos ABCD, que têm coordenadas 0, 0, 1, 0, 1, 1, e aqui é 0, 1. E agora nós vamos encontrar os pontos A', B', C' e D', que são conseguidos através da multiplicação dessa matriz por cada um dos pontos aqui. Então vamos encontrar aqui os pontos A', que aqui no programa eu estou chamando de A1, tem aqui o B1, o C1 e o D1. Então isso aí realmente parece que é um paralelogramo mesmo, né? Vamos ligar os pontos para ver esse paralelogramo. É um paralelogramo mesmo, só que ele é bem magrinho, né? Agora vamos fazer o seguinte, que tal a gente mudar os números da nossa matriz? Ao invés de utilizar esse 2 aqui, utilizar, por exemplo, que tal menos 1? Ficou um paralelogramo diferente, né? Observe que eu coloquei aqui os lados do quadrado original ABCD com cores azul, laranja, verde e vermelho. E aqui no paralelogramo modificado, eu estou usando as mesmas cores, azul, laranja, verde e vermelho. E agora vamos alterar os 4 elementos dessa matriz M. Conforme eu vou alterando, eu vou modificando o formato desse paralelogramo. Então, você veja o que faz uma multiplicação de matrizes quando você está multiplicando uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1 que representa os pontos do plano cartesiano. É isso sempre que acontece quando você faz um produto de matrizes, depende de como essa matriz está organizada. Por exemplo, se você estiver representando a posição do braço de um robô através de uma matriz tridimensional, quando você multiplica
essa posição por uma matriz, você vai ter aquele braço do robô se movimentando. Ele mantém o mesmo comprimento, mas ele vai para outra direção. Se você está dentro de um jogo 3D, por exemplo, e você está olhando uma parede de frente, e você passa a olhar essa parede de forma inclinada, você vai ver os pontos dessa parede todos sendo movimentados para refletir aquela nova posição de visualização que você está utilizando. Então aqui, quando você está trabalhando com matrizes com essa interpretação, os pontos do plano cartesiano são matrizes 2 por 1, e você tem uma matriz 2 por 2 que está multiplicando esses pontos. O que acontece é que você está fazendo uma transformação, a gente chama de transformação linear, para obter, digamos, uma figura distorcida, né, com outra movimentação, com outro posicionamento, com outra escala e com outra direção, com outros ângulos. Então é isso aqui que faz uma multiplicação de matrizes. E se eu tivesse duas matrizes, 2 por 2, e eu estivesse multiplicando essas matrizes? Olha só essa outra situação agora. Temos aqui o mesmo quadrado ABCD com essas coordenadas 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Só que agora nós temos 3 matrizes. 2 delas eu defino os valores dos seus elementos através desses 4 controles aqui. Então, esses 4 controles, eles dão os elementos da matriz M, que é essa aqui. Observe que a matriz M está mudando, né? Conforme eu vou mexendo aqui, ó. Eu estou mexendo aqui nesse controle, ó, M12. É linha 1, coluna 2, que é esse elemento aqui, ó, menos 0,65. Ó, ele está mexendo. Os outros não estão se alterando. E esses outros 4 aqui são a mesma coisa, só que eles são agora para a matriz N. Olha aqui, ó. Eu estou mexendo na matriz N. Agora eu voltei a mexer na matriz M. E a matriz P é definida como o produto M vezes N. Então, multiplicando essas matrizes M vezes N, eu encontro a matriz P. A matriz P é o produto dessas duas matrizes M e N. E essa matriz P é que é aplicada sobre os pontos A, B, C e D. Então, você tem aqui os pontos A1, B1, C1 e D1, que são os resultados da multiplicação de P, da matriz P, por essas 4 matrizes A, B, C e D. Então, o resultado de usar o produto de matrizes é que você vai continuar tendo um paralelogramo, só que você vai ter ele girado, ou então com seus eixos formando um outro ângulo. Então, no fim das contas, é isso que faz uma multiplicação de matrizes. Nesse contexto aqui, o que uma matriz faz, ao ser multiplicada por essas matrizes, é transformar esses 4 pontos em novos 4 pontos. Quer dizer, os vértices do quadrado são transformados nos vértices desse paralelogramo. E se você tiver aqui o produto de matrizes, alterando essas matrizes, você vai ter uma matriz produto, que também vai fazer a mesma coisa, é transformar o quadrado num paralelogramo, só que vai mudar a orientação. Vai mudar o ângulo, isso aqui vai ser girado, vai ser esticado no sentido X ou no sentido Y. Então, nesse contexto aqui, é isso que está fazendo uma multiplicação de matrizes. Agora eu vou apresentar para vocês uma matriz muito interessante que se chama matriz de rotação. O que essa matriz faz? Vamos pegar um ponto qualquer aqui do plano cartesiano. Digamos que ele tem a coordenada x, y, mas vamos representar ele na forma de matriz, tá? Então, representando esse ponto aqui por uma matriz 2 por 1, ele vai ter coordenadas x e y. O que essa matriz de rotação faz? Ela pega qualquer ponto e dá um giro nesse ponto. Faz uma rotação de um determinado ângulo alfa. Seria isso aqui, ó.
Vou usar o compasso aqui para fazer um deslocamento mantendo uma distância constante da origem. E esse ponto, depois de ser girado, ele vai parar aqui num determinado lugar. Então essa rotação exige duas coisas. Primeiro, que essa distância aqui seja igual a essa distância aqui, para você poder ter o giro. E a outra coisa é que esse ângulo aqui tem que ser o ângulo alfa, que é o ângulo de rotação que você usou. Então, para que um ponto seja girado de um ângulo alfa, ele tem que manter a mesma distância da origem, quer dizer, esse raio aqui é constante, e esse ângulo aqui tem que ser um ângulo alfa. Essa matriz de rotação, ela vai ter os seguintes elementos. Vou mostrar como que é uma matriz para poder fazer isso com qualquer ponto. Essa matriz tem que ser assim. Você vai criar essa matriz assim. Você vai colocar aqui cosseno e cosseno. Calma que não está pronto. Cosseno de quem? Então, na diagonal principal, você coloca cossenos. Na diagonal secundária, você coloca quem? Adivinha? Seno. Você vai botar um seno aqui e um seno aqui. Seno de quem? Cosseno de quem? Claro, que é do ângulo alfa que você quer girar. Então aqui você vai ter cosseno de alfa, seno de alfa e seno de alfa. Só que aqui, esse seno fica com sinal negativo. Tá, de onde saiu essa matriz? Saiu da cartola. Eu estou falando para vocês que essa matriz aqui, ela faz a rotação do ângulo alfa como a gente quer aqui. Vai acreditar nisso? Claro que eu tenho que mostrar matematicamente por que essa matriz faz uma rotação, né? Então, essa matriz de rotação, quando ela é aplicada sobre uma matriz XY, que representa um ponto qualquer do plano cartesiano, isso aqui vai resultar naquele mesmo ponto, só que girado de um ângulo alfa. Vou mostrar por que isso aqui funciona. Bom, primeiro eu vou mostrar que essa matriz aqui, ela é capaz de girar qualquer ponto do eixo X. Vamos pegar um ponto qualquer aqui do eixo X, representar na forma de matriz. Como é que seria? Seria x0. Um ponto do eixo X, ele tem essa característica, né? Ele tem uma determinada abscissa, que é essa distância aqui para a origem, e ela tem a ordenada igual a 0. Então, todos os pontos do eixo X, eles têm esse aspecto aqui. Claro que um ponto do eixo Y, como é que seria? Se você pegar aqui um ponto do eixo Y, o que acontece? Você vai ter a abscissa igual a 0 e a ordenada é igual a esse valor aqui. Então, vamos chamar de 0y. Agora, vamos aplicar uma rotação do ângulo alfa em cima desse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de P. Como é que a gente acharia o ponto P', que seria o ponto P girado de um ângulo alfa? Seria assim. Você pega essa distância de P até a origem, você vai traçar um arco de circunferência e aí você vai tomar um ângulo alfa. Digamos que seja isso aqui, então, o ângulo alfa. Esse ponto aqui, que é o ponto P', que você obteve girando esse ponto P de um ângulo alfa, quais são as coordenadas dele? É muito fácil. Olha, se você observar aqui esse triângulo retângulo, quanto que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? Olha, a hipotenusa desse triângulo retângulo é igual a essa medida de O até P. Já que você girou de um ângulo alfa, mantendo essa distância aqui, claro, você pegou uma circunferência de centro O e raio X e girou para cá de um ângulo alfa. Então, esse pedacinho aqui vale X. Então, nesse triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa valendo X e o ângulo aqui valendo alfa. Sendo assim, quanto é que vale esse cateto aqui? Você vai usar o cosseno para encontrar esse cateto, né? Esse cateto aqui é o x vezes o cosseno de alfa. Então, isso aqui vale x cosseno alfa. Claro, a mesma coisa vai acontecer aqui para esse outro cateto, né? Temos aqui a hipotenusa x, esse ângulo é alfa. Então, esse cateto aqui vale quanto?
ele vale x seno alfa. Então, já que a gente conhece esse cateto e esse cateto, nós podemos tirar daqui quais são as coordenadas desse ponto P'. Quanto que é a abscissa desse ponto? A abscissa é isso aqui, ó, x cosseno alfa. X cosseno alfa. E a ordenada é isso aqui. Seria x seno alfa. Botei um x a mais, né? X vezes seno de alfa. Pronto. Então, esse P, x0, se você girar ele de um ângulo alfa, você vai obter um novo ponto, que seria esse ponto P'. Quais são as coordenadas desse ponto? Seria x cosseno alfa e x seno alfa. Então, isso aqui, essa operação é o que você tem que fazer no ponto x0 para você girar ele de um ângulo alfa. A mesma coisa vai acontecer se você girar esse outro ponto aqui. Vamos chamar esse outro ponto aqui de Q. Se a gente chamar esse ponto de Q, vamos girar esse ponto Q de um ângulo alfa. Então, como é que a gente faz isso? A gente, no caso aqui do desenho, a gente usa o compasso, traça aqui um arco de circunferência e nós vamos jogar o ângulo alfa para cá. Esse ponto Q, depois de ser girado de um ângulo alfa, ele vai parar nesse outro ponto aqui que nós vamos chamar de Q'. Quais são as coordenadas desse ponto Q'? Muito simples. Você não girou ele de um ângulo alfa? Sim. Então, isso aqui é o giro. Um giro de um ângulo alfa quer dizer que esse ângulo aqui é quanto? Isso aqui é alfa. Então, tínhamos o ponto 0y. Giramos ele de um ângulo alfa e ele foi para onde? Vamos calcular. Quais são as coordenadas desse ponto Q'? Então eu tenho que descobrir quanto que é isso, que isso aqui seria a abscissa dele, e eu tenho que descobrir quanto que é isso aqui, que é a ordenada desse ponto Q'. E aí nós vamos olhar agora esse outro triângulo retângulo. Quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa desse triângulo retângulo é igual a essa medida aqui, ó, que você girou de um ângulo alfa. E essa medida aqui é quanto? É y. É a ordenada do ponto Q, então isso aqui vale y. Então a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui vale y. E quanto é que valem os catetos? Olha, esse cateto aqui vale y vezes o seno de alfa, cateto oposto, né? Y seno de alfa. Então o Q', ele é isso aqui, ó. A abscissa dele é esse valor aqui, que é y vezes seno de alfa. Só que tem um detalhe. Ela assume valor negativo, né? Porque ele foi girado e ele parou no sentido negativo do eixo x. Então, vai aparecer um sinal negativo aqui, claro. E a ordenada? A ordenada desse ponto Q' é esse valor, que é esse cateto, que vale quanto? É y cosseno alfa. Y cosseno de alfa. Então, depois de pegar o ponto 0y e aplicar uma rotação de alfa, você vai obter qual ponto? O ponto menos y seno alfa, y cosseno alfa. Bom, então esses aqui são os pontos P' e Q' que foram obtidos pela rotação dos pontos P e Q de um ângulo alfa. E quem são P e Q? P e Q são pontos quaisquer dos eixos cartesianos. P é um ponto qualquer do eixo x e o Q é um ponto qualquer do eixo y. Depois de você girar esses pontos de um ângulo alfa, eles vão parar nesses novos pontos aqui, P' e Q'. Então isso aqui é o P' e isso aqui é o Q'.
Agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa matriz aqui faz esse trabalho. Ou seja, se a gente chamar isso aqui de matriz M, a gente quer mostrar que se você multiplicar a matriz M pela matriz correspondente ao ponto P, você vai obter exatamente o ponto P'. Da mesma forma, se você multiplicar essa matriz M pelo ponto Q, você vai obter exatamente o ponto Q'. Nós queremos mostrar isso aqui. Claro, eu podia apresentar essa matriz aqui e falar assim, essa matriz vai girar o ponto de um ângulo alfa, tá bom? Mas eu não estou usando o tá bom, eu estou mostrando a justificativa matemática. Vamos pegar essa matriz aqui e vamos multiplicar pelo ponto P, ou seja, por essa matriz aqui que representa o ponto P. Então vamos fazer esse produto de matrizes aqui. Quanto é que vai dar essa multiplicação de matrizes? Ó, você vai multiplicar essa linha por essa coluna. Isso aqui vai ficar cosseno de alfa vezes x, menos seno de alfa vezes zero. Então isso aqui vai ficar x vezes o cosseno de alfa. Depois você vai multiplicar essa linha por essa coluna. Isso aqui vai ficar seno de alfa vezes x, mais cosseno de alfa vezes zero. Vai dar x seno alfa. Então essa matriz aqui é o resultado dessa multiplicação. Vamos fazer a mesma coisa com um ponto Q. Vamos pegar essa matriz aqui e multiplicar pela matriz do ponto Q. Isso vai ficar. Quanto vai dar esse produto? Multiplico essa linha por essa coluna, então vai ficar cosseno de alfa vezes zero, menos seno de alfa vezes y. Isso aqui vai ficar menos y vezes seno de alfa. Agora você multiplica essa linha por essa coluna. Isso aqui vai ficar seno de alfa vezes zero, mais cosseno de alfa vezes y. Então vai dar y cosseno de alfa. Então essas duas matrizes aqui são resultado dos pontos P e Q multiplicados pela matriz M. Agora olha para essa matriz aqui e olha para essa matriz aqui. É a mesma, né? X cosseno alfa, x seno alfa. Ou seja, isso aqui é a matriz do ponto P girado de um ângulo alfa. Ou seja, isso aqui é o P'. E essa outra aqui, ó, essa matriz é essa aqui, ó. É a matriz correspondente ao ponto Q', ou seja, o ponto Q girado de um ângulo alfa. Isso mostra que essa matriz aqui, cosseno alfa menos seno alfa, cosseno alfa, ao ser multiplicada por um ponto do eixo x ou então por um ponto do eixo y, provoca a rotação desses pontos de um ângulo alfa, como a gente falou. Então, está provado que essa matriz M é capaz de girar qualquer ponto do eixo x e qualquer ponto do eixo y de um ângulo alfa. Agora falta mostrar que essa matriz ela não roda apenas os pontos dos eixos x e y. Falta mostrar que ela é capaz de rodar de um ângulo alfa qualquer ponto xy do plano cartesiano. Então, para mostrar isso, nós vamos precisar de alguns resultados antes. Por exemplo, primeiro resultado. Se você tiver aqui um ponto, vamos escrever com coordenadas cartesianas mesmo, tá? Usando pares ordenados. Se você tiver aqui um ponto de coordenadas x e y, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse segmento que vem desde a origem até esse ponto, e você vai prolongar esse segmento de uma distância igual a esse valor aqui. Quer dizer, você dobrou a distância. Pronto, então você pegou esse ponto, você pegou essa distância e dobrou, multiplicou por 2. E aí você vai parar num outro ponto. Que outro ponto é esse? Adivinha? Se aqui é o ponto XY, esse ponto aqui vai ser quanto? 2x, 2y. Você dobrou, claro, porque você tem aqui dois triângulos semelhantes. Você tem esse aqui, grandão, e você tem esse outro aqui original, esse menor.
Esses dois triângulos são triângulos semelhantes. E a razão de semelhança é 2. Já que isso aqui foi dobrado, isso aqui também vai ser dobrado. E isso aqui também vai ser dobrado, né? O y vai ser dobrado e o x vai ser dobrado. Por isso que você vai ter originalmente esse ponto. Quando você dobra a distância, você vai ter um novo ponto de coordenadas 2x e 2y. Isso é um resultado óbvio, fácil de demonstrar, né? Agora, a mesma coisa vale quando você pega a distância pela metade. Seria isso aqui, ó. Você tem aqui um determinado ponto, agora eu vou usar esse lado de cá. Você pega aqui um ponto de coordenadas, vamos chamar isso aqui de A, B. E aí você vai pegar exatamente a metade do caminho. Ou seja, você tem essa distância aqui, da origem até esse ponto. E você vai pegar o ponto que está à metade, o ponto que está na metade do caminho. Então você vai pegar essa medida e vai dividir por 2. Quais vão ser as coordenadas desse ponto aqui que está na metade do caminho? Ele tem coordenadas A sobre 2 e B sobre 2. Porque está na metade do caminho, né? Metade da distância. Então, o x dele vai ser a metade e o y dele vai ser a metade. Tranquilo, já sabiam disso, né? Agora eu vou precisar de um outro resultado aqui que vocês também já devem conhecer. Digamos que você tem dois pontos aqui no plano cartesiano. Vamos chamar esse ponto P. Vamos chamar de XY. E vamos pegar aqui um outro ponto. Vamos chamar de Q. Digamos que seja com coordenadas A e B. Então, claro que o x é essa medida e o y é essa medida. Abscissa e ordenada. E o Q tem coordenadas A e B, então o A é essa medida aqui e o B é essa medida. Certo. A minha pergunta é a seguinte. Eu quero encontrar onde está o ponto médio do segmento PQ. Quer dizer, eu quero achar as coordenadas desse ponto M, ponto médio de PQ. Quem são as coordenadas de M? Como é que você faz para achar isso? Muito simples, é só você somar as coordenadas de P e Q e dividir por 2. Esse ponto M, ele tem essas coordenadas aqui, ó. O x dele é a soma do x do P e do Q e divide por 2, então isso aqui vai ficar x mais A sobre 2. E o y dele é a soma dos y desses pontos, e aí você divide por 2. Y mais B sobre 2. Já conheciam esse resultado, né? Coordenadas do ponto médio de um segmento PQ. Você soma e divide por 2. Isso aqui é muito fácil de mostrar usando geometria. Ó, eu vou mostrar para o x, mas para o y é equivalente, é a mesma coisa, tá? Olha só. O x do ponto P é essa medida aqui. Que vale quanto? O x do ponto P é o próprio x. Tá aqui. E quem é o x do ponto Q? Quer dizer, a abscissa do ponto Q. A abscissa do ponto Q é essa medida que vale quanto? Vale A. Então, daqui até aqui vale A. Isso vale A. Agora, olha esse triângulo retângulo aqui. Já que esse ponto M é o ponto médio dessa hipotenusa, se você traçar aqui uma reta vertical, você vai ter um pedaço que é igual a esse outro pedaço. Quanto é que vale essa medida aqui desse cateto? Essa medida desse cateto é a diferença entre x e A. Então, tudo isso aqui vale A menos x. Isso aqui vale A menos x. Só que aqui você tem a metade. Esse pedacinho aqui é a metade de A menos x. Então, esse pedaço vale A menos x sobre 2.
Tá, então para você descobrir quem seria o x do ponto M, o x do ponto M você descobre assim, ó. Isso aqui seria o x do ponto M. Você vai somar o x com esse pedacinho que você sabe que vale a menos x sobre 2. Então o x do ponto M vai ser x somado com isso aqui, que é a menos x sobre 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Tá, faz o MMC, você já sabe fazer isso, né? Vai dar o quê? A mais x sobre 2. Que é exatamente o que eu falei ali, ó. X mais A sobre 2. Se você for fazer para o Y, é igualzinha a técnica. Você vai encontrar para o Y desse ponto M, isso aqui. Y mais B sobre 2, ou B mais Y sobre 2. Então, o x do ponto médio é isso e o y do ponto médio é isso. Para você encontrar o ponto médio de um segmento, soma as abscissas e divide por 2, soma as ordenadas e divide por 2. Já sabia disso, né?